Boa noite, irmãos. Continuando nossos estudos bíblicos, continuando nossa série de vídeos, né, no canal do YouTube, onde quem tem acompanhado já deve estar se perguntando: ué, mais uma vez esses slides da importância das obras? Ele não terminou o vídeo anterior falando que ia falar sobre a importância da fé, sobre a graça, ou sobre o exemplo do ladrão da cruz? Então, deixa eu explicar melhor. É que durante a semana, né, eu tive uma ideia e decidi trabalhar um pouco melhor o tema do vídeo anterior, né, que nós estávamos conversando. E vou explicar melhor ao longo do vídeo. E, para quem não tem acompanhado, né, essa série de vídeos está disponível lá numa playlist do canal do YouTube, onde nós estamos conversando sobre a importância da fé em Deus. Só que ao longo desse estudo, eu fiz uma mudança de paradigmas, né, e comecei a falar sobre a importância das obras. Entende? Relacionando alguns versículos que mostram tanto, que fazem essa relação no contexto, né? Tanto entre as obras e a fé, e mostrando a importância, né? Por exemplo, esse de Efésios 2:8. Enfim, vários outros, né? Contudo, no vídeo anterior, nós também mostramos, nesse contexto, né, vários versículos também enfatizando a importância da obediência aos mandamentos, a obediência a Deus, né? Como, por exemplo, quando Jesus Cristo foi perguntado, assim: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus respondeu e mostrando, enfatizando os mandamentos, né? Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E enfim, né, passando bem rapidamente agora, porque esse foi os versículos que nós conversamos no vídeo anterior, né? Mas enfim, mostrando tanta importância da obediência aos mandamentos, Jesus respondeu: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mostrando a importância da obediência. Agora, nesse também, mostrando a importância de se arrepender dos pecados, se voltar para Deus, obedecer os mandamentos. E também, nesse aqui, mostrando a importância de perseverar nesse caminho, né? Se porventura um justo se afastar desse caminho de justiça, mesmo assim, independente das obras, né? dos seus feitos justos que ele tiver feito, se ele se desviar dos seus caminhos, ele iria perecer, né? Contudo, se um ímpio se arrependesse da sua impiedade, se voltasse para Deus e praticasse o que é justo, direito, correto, aos olhos de Deus, iria viver. Resumindo, né, um pouco assim com as minhas palavras, né, nesse versículo que nós lemos de Ezequiel, né, concluindo, né, no final ele diz assim: pois não me agrada a morte de ninguém, palavra do soberano Senhor, arrependam-se e vivam. Né? E, enfim, né, agora entrando propriamente no tema do vídeo de hoje, né, que também é sobre a obediência a Deus. Só que agora com alguns outros versículos, né? Por quê? Porque nós conversamos sobre aquela pergunta, né, onde fizeram para Jesus Cristo: que preciso fazer para herdar o reino de Deus? Né? E Jesus falou: obedecendo os mandamentos. Obedeça os mandamentos. Você conhece eles: não matarás, não adulterarás, enfim, começou a falar sobre os mandamentos. Então, não por acaso, né, existem vários outros versículos da Bíblia, como por exemplo esse, que mostra assim, que, vou ler aqui agora. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar os imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Então, como Jesus comentou, né, enfatizando a obediência dos mandamentos, não por acaso, né, esse outro versículo também, mostrando isso, entende? Que de fato, que nem esse, nem aquele, nem esse, enfim, não herdarão o reino de Deus. Continuando, assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Também essa continuidade do versículo, né, também é muito importante. Ele até comenta: assim foram alguns de vocês, entende? Contudo, através do sacrifício de Cristo, ele pagou por nossos pecados e através dele nós podemos ter o perdão de Deus. Somos santificados, justificados. Enfim, vamos conversar um pouco mais sobre isso nesse vídeo, né? E também sobre a obediência a Deus. Olha nesse próximo versículo: eis que vem em breve, a minha recompensa está comigo, eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas.
Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Entende? Então, aqui, Jesus explicando, né? Que nem nós comentamos no versículo anterior. Jesus, quando perguntaram para ele, enfatizou a importância de obediência aos mandamentos, né? De uma forma coerente aqui, nesse versículo também está mencionando que aquele, ele está citando vários tipos de pecado, né? E com certeza, esses e tal, não herdarão o reino de Deus, entende? E quando ele fala, felizes os que lavam suas vestes e têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Então, a cidade que ele está comentando é a Nova Jerusalém, descrita no livro de Apocalipse, entende? Onde nós estaremos com Deus eternamente, nessa cidade gloriosa, né? A restauração do relacionamento de Deus com o ser humano de uma forma integral e numa espécie de nova criação, né? Novo reino, né? Reino na sua totalidade, melhor agora, na sua consumação. E enfim, né? Ele fala que esses, né, começa a descrever uma série de características, né, não herdarão o reino de Deus, né, não entrarão nessa cidade. E também, né, ele destacando essa parte que ele fala, felizes os que lavam as suas vestes, entendeu? Mostrando também nesse versículo, vou resumir de uma forma muito breve, né? Já ouviram falar daquele versículo que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado? Então, lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro? Então, está falando relacionado a isso, um sacrifício expiatório de Jesus Cristo, onde ele expiou nossos pecados através do sacrifício único e verdadeiro, definitivo do Filho de Deus. Ele pagou pelos nossos pecados e através dele nós podemos ter o perdão dos pecados e a vida eterna, poder entrar nessa cidade pelas portas. Enfim, continuando. Nesse outro versículo, né, diz assim, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta de sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer dimensão de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então, aqui nesse versículo, né, também descrevendo coisas que não são próprias, né, para os santos, coisas pecaminosas, né, que desagradam a Deus, enfim. E agora mostrando ao contrário, né, que nós devemos viver de uma forma que agrade e glorifique a Deus. Continuando mesma passagem, né, ele diz assim, não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, impuro ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, aqui mais uma vez nesse versículo enfatizando, determinadas características, mostrando, não tem herança no reino de Deus. E, para concluir, ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Então, o objetivo desse vídeo, né, é mostrar isso, entendeu? A importância da obediência a Deus. Quando me perguntaram para Jesus, mais uma vez sendo bem repetitivo, quando perguntaram para ele, o que precisa fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou, obedeça os mandamentos, faça isso e você viverá. Assim, faça morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Então, mais uma vez aqui, quando vocês praticaram no passado, entende? Que, de fato, através de Cristo, nós podemos viver uma nova vida, né? Chamado também nascer de novo, viver uma nova vida com Cristo, um compromisso com Cristo, de obediência aos mandamentos, em santidade, entende? Porque através dele nós podemos ser redimidos dos nossos pecados, nos reconciliados com Deus e temos a vida eterna. Contudo, não significa que não devemos obedecer os mandamentos, entende? Significa que agora posso pecar à vontade porque Jesus me perdoa? Não, entende?
E, fazendo só uma breve observação, não sei se vocês repararam lá, impureza, paixão, depois desejos maus. Mas ele fala lá, paixão. Pô, por que paixão? Entende? Muito interessante, eu não vou comentar muito sobre isso, né? Mas também fiz um vídeo sobre isso no canal do YouTube, onde tem vários versículos na Bíblia onde mostra que paixão, de fato, sabe, é muito ruim aos olhos de Deus, entende? A paixão, biblicamente falando, né? Da forma como a Bíblia o define. Tem até mesmo alguns exemplos na Bíblia que você vê que a pessoa que estava tanto apaixonada, né, envolvido pela paixão, teve consequências ruins, entende? Agora, ao contrário, quando a Bíblia fala amor, amor não, entendeu? Amor é um grande atributo, assim, fortíssimo, entende? Que agrada, glorifica muito a Deus. Fala que Deus é amor. Quando nós lemos agora a passagem dos mandamentos, fala amar a Deus, amar o próximo, entende? Agora, sem me alongar muito, né? Continuando o próprio versículo, ele termina assim: mas agora, abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência. Você sabe o que é maledicência? Procura aí no dicionário. Muito interessante. Falar mal de outra pessoa, por exemplo. Linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, a qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Então, sendo repetitivo, né? Mas isso é o grande alicerce, né? O grande principal, assim, a mensagem da Bíblia gira em torno disso, né? De nós sermos, através de Cristo, sermos perdoados, temos reconciliação com Deus, mas contudo, né, ele fala, ó, abandonar as velhas práticas, falando assim, agora com palavras diferentes, né? Se despiram do velho homem com suas práticas, se revestiram do novo, entende? Abandonando a vida de pecado e agora, através do conhecimento da palavra de Deus, através do conhecimento de Deus, dos ensinamentos de Jesus, do relacionamento próximo com Deus, né? Nós somos conduzidos e orientados numa nova vida, entende? E, vamos lá, para finalizar, Jesus pagou pelos nossos pecados, correto? Nele nós temos o perdão, perfeito. Mas ainda assim devemos obedecer os mandamentos. Pronto, tá aí, nesses 3 tópicos. Entende? O perdão dos pecados através de Jesus Cristo não nos exime, né, de uma obediência, entende? Então, nesse versículo 8, nesse capítulo 8 de João, diz assim: então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então, esse versículo conclui muito bem, né, esse estudo, né, que nós estamos fazendo nesse vídeo. Porque, de fato, essa mulher, né, ela tinha sido pega em adultério, né, e ela seria condenada, né, digamos assim. Só que Jesus Cristo voltou para a multidão e falou assim: ó, quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. Todo mundo começou a largar suas pedrinhas e ir embora. Porque foi sincero, começou a olhar dentro de si e reconheceu que também tinha suas falhas e seus pecados. Nós também, se formos sinceros com nós mesmos, também vamos reconhecer que temos nossas falhas, nossos pecados. Às vezes apontar o dedo é mole, né? Só que agora, se arrepender dos nossos pecados, viver uma nova vida com Cristo, sabe? Obedecer os mandamentos, confessar os nossos pecados, aí que é difícil, né? Então, aí, aquelas pessoas que poderiam ter apedrejado ela começaram a ir embora. Todo mundo foi embora. E Jesus Cristo também falou assim: ó, você está perdoada, tá tranquilo, pode pecar à vontade, continua traindo seu marido mesmo, se joga no mundão. Não, né? Jesus não falou isso para ela. Ele, ao mesmo tempo que ele perdoou ela, também falou: ó, vai e abandone sua vida de pecado. Entende? Ó, essa passagem, esse exemplo, né? Esse acontecimento resume muito bem esse conceito, né, que nós estamos trabalhando nesse vídeo. E, para finalizar, mais um versículozinho aí, tá acabando. Meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Sabemos que o conhecemos se obedecermos os seus mandamentos. Aquele que diz,
eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Então, esse versículo aí conclui o nosso estudo, né, enfatizando a importância da obediência a Deus, né, e também ao longo vimos vários versículos também que mencionam, né, coisas que desagradam a Deus, né, que são pecaminosas aos olhos de Deus, né, dando indecência, linguagem obscena, enfim, não mintam uns para os outros, né? Também é muito interessante esse estudo, né? Caso alguém tenha aventura, o que é pecado? Isso é pecado ou não é? Esse versículo fez um bom compilado, né? Digamos assim, sobre isso. E é isso, galera. Que nem Jesus falou, quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. Contudo, né? Se nós formos sinceros, reconhecemos que estamos falhos nos nossos pecados. Contudo, através de Cristo, nós podemos ter a reconciliação e a vida eterna, o perdão de Deus. Então isso é muito importante. A gente se voltar para Cristo em oração, pedir perdão pelos nossos pecados, entende? Mesmo que seja em lágrimas, mesmo uma confissão sincera, entende? Uma confissão de coração, entende? Um arrependimento de coração, de verdade, diante de Deus, que Deus vê o nosso coração, entende? Que haverá cura e restauração, em nome de Jesus. Gostaram do vídeo, galera? Uma boa noite para vocês e tamo junto aí nos próximos. Valeu!